O universo, tal como compreendido pela cosmologia contemporânea, permanece uma das fronteiras mais desafiadoras do pensamento científico e filosófico. A hipótese de que o universo possa ser um produto interno de um buraco negro, ou que universos possam se formar no interior dessas entidades cósmicas extremas, representa não apenas uma reformulação radical do entendimento tradicional do Big Bang, mas também um convite para reconsiderarmos profundamente os fundamentos da física teórica e da metafísica do espaço-tempo. Essa proposição exige a articulação de um ensaio com densidade conceitual e extensão analítica compatíveis com sua complexidade. A partir disso, o desenvolvimento das implicações físicas, cosmológicas, epistemológicas e ontológicas dessa hipótese torna-se não apenas necessário, mas inevitável. A teoria geral da relatividade, formulada por Albert Einstein no início do século XX, estabeleceu a relação fundamental entre a matéria e a curvatura do espaço-tempo. Nessa formulação, a gravidade não é mais compreendida como uma força newtoniana de atração entre massas, mas como o resultado da curvatura geométrica do espaço-tempo causada pela presença de energia e massa. Esta descrição permite prever com precisão fenômenos como o movimento dos planetas, a deflexão da luz pelas estrelas e a existência de regiões onde a curvatura se torna tão extrema que dá origem aos chamados buracos negros. Um buraco negro é uma solução das equações de campo da relatividade geral caracterizada pela existência de um horizonte de eventos, um limite a partir do qual nem mesmo a luz pode escapar. Em seu interior, de acordo com a relatividade, encontra-se uma singularidade, ponto onde a densidade da matéria e a curvatura do espaço-tempo tenderiam ao infinito. Entretanto, essa previsão de infinitude é compreendida por muitos físicos como um sinal da quebra da teoria clássica em regimes de altíssima energia, indicando a necessidade de uma descrição quântica da gravidade, ainda inexistente em forma plenamente satisfatória. O modelo cosmológico atualmente dominante, baseado na teoria da inflação cósmica e na radiação cósmica de fundo, postula que o universo teve origem em uma singularidade primordial, o Big Bang, e que passou por uma fase de rápida expansão exponencial nos primeiros instantes de sua existência. Essa fase inflacionária explica de maneira convincente várias observações, como a homogeneidade e isotropia do universo em larga escala, a planicidade geométrica do espaço e o espectro das flutuações primordiais que deram origem às galáxias e estruturas cósmicas. Contudo, o modelo inflacionário enfrenta limites significativos. Ele depende de uma entidade teórica chamada campo inflaton, cuja origem física permanece incerta. Além disso, não há consenso sobre os mecanismos que iniciam e encerram a inflação, nem sobre como as propriedades iniciais do universo foram estabelecidas. Em meio a essas incertezas, a proposta da cosmologia de buracos negros se apresenta como uma alternativa especulativa, mas promissora, ao fornecer um cenário unificado em que a inflação, a origem do universo e os problemas das singularidades podem encontrar uma explicação coerente. A hipótese central da cosmologia de buracos negros afirma que os buracos negros não terminam em singularidades, mas sim em regiões de densidade finita e extremamente elevada, determinadas por efeitos quânticos gravitacionais. Tais efeitos seriam responsáveis por evitar o colapso completo da matéria, impondo um limite físico à curvatura do espaço-tempo. Dentro dessa região, a matéria comprimida sofreria uma repulsão gravitacional quântica, provocando uma expansão acelerada, análoga à inflação cósmica. Assim, o interior de um buraco negro conteria uma bolha de espaço-tempo em expansão, que do ponto de vista interno funcionaria como um universo independente. Esse novo universo não teria comunicação causal com o universo externo ao buraco negro, pois o horizonte de eventos impediria qualquer troca de informação. Do ponto de vista externo,
Tudo o que se sabe é que a matéria caiu no buraco negro. Do ponto de vista interno, existe um universo em crescimento. Essa dicotomia torna possível considerar a ideia de que cada buraco negro é potencialmente a semente de um novo universo. Essa estrutura recursiva sugere uma espécie de árvore cosmológica, onde cada universo, ao formar buracos negros, dá origem a novos universos. O conceito ressoa com algumas versões da teoria do multiverso, embora a cosmologia de buracos negros proponha uma relação causal específica entre gerações sucessivas de universos. Isso se diferencia da ideia de um multiverso inflacionário caótico, em que universos bolha se formam espontaneamente em uma matriz inflacionária eterna. Aqui, o nascimento de um universo está associado a processos dinâmicos observáveis, a formação e o colapso gravitacional de buracos negros. Essa visão de uma genealogia cósmica de universos implica a existência de um princípio evolutivo em nível cosmológico. Alguns teóricos, como Lee Smolin, chegaram a propor que os universos poderiam estar sujeitos a um tipo de seleção natural cosmológica. Universos que produzem mais buracos negros e, portanto, mais descendentes, seriam estatisticamente mais representados no multiverso. Isso criaria uma tendência evolutiva em direção a universos com leis físicas que favorecem a formação de estrelas massivas, colapsos gravitacionais e buracos negros, tal como o nosso. Embora essa ideia ainda careça de respaldo empírico direto, ela apresenta uma alternativa conceitual interessante ao princípio antrópico, frequentemente invocado para explicar a aparente fine-tuning das constantes físicas do nosso universo. Em vez de recorrer a múltiplos universos gerados aleatoriamente com observadores apenas surgindo naqueles compatíveis com a vida, a seleção cosmológica postula um processo de reprodução diferencial baseado em propriedades físicas, deslocando o foco da observação passiva para uma dinâmica reprodutiva ativa. A partir dessa perspectiva, o Big Bang não seria um início absoluto, mas uma transição de fase no interior de um buraco negro de um universo ancestral. Isso também reformula a questão do tempo. Dentro de um buraco negro, as trajetórias espaciais são distorcidas de tal forma que, ao cruzar o horizonte de eventos, tudo aponta para o centro, como se esse destino fosse temporal em vez de espacial. Assim, o surgimento de um novo universo poderia ser concebido como o futuro do colapso de um sistema físico em outro universo, e não como o passado absoluto da realidade. Este modelo também tem o mérito de abordar o problema da isotropia e homogeneidade do universo primordial. A compressão extrema da matéria no interior de um buraco negro e os efeitos quânticos que evitam a singularidade resultariam em uma redistribuição isotrópica da densidade de energia, compatível com as observações da radiação cósmica de fundo. Além disso, a expansão inicial do novo universo, impulsionada por esses efeitos de repulsão gravitacional quântica, forneceria um mecanismo natural para a inflação, com parâmetros determinados pelas propriedades do buraco negro progenitor. Uma das maiores dificuldades do modelo é a ausência de uma teoria plenamente desenvolvida da gravitação quântica. Sem uma formulação precisa da física em regimes de alta densidade e curvatura, toda a construção permanece especulativa. Contudo, diferentes aproximações tentam suprir essa lacuna. Entre elas, destaca-se a gravidade quântica em loop, que sugere a quantização do espaço-tempo e prevê a existência de volumes mínimos irredutíveis, evitando as singularidades. Em tais modelos, a transição de colapso para a expansão é descrita como um bounce ou ricochete, onde o colapso gravitacional atinge um limite mínimo e é revertido em uma expansão. Do ponto de vista fenomenológico, o modelo oferece explicações plausíveis para aspectos até hoje considerados enigmas cosmológicos. Ao evitar a singularidade, ele contorna a inconsistência teórica do Big Bang clássico.
ao postular um início inflacionário intrínseco ao processo de colapso e rebote, resolve a origem da inflação. Ao associar a desaceleração da inflação à evaporação dos buracos negros via radiação Hawking, sugere um mecanismo natural para o término dessa fase expansiva. E ao produzir uma distribuição de energia isotrópica e homogênea, gera as condições necessárias para a formação das estruturas cosmológicas observadas. Essas soluções convergem para um modelo unificado em que o nascimento do universo é interpretado como a evolução natural do interior de um sistema físico complexo, o buraco negro, e não como uma ruptura ontológica inexplicável. Isso tem implicações profundas sobre a forma como concebemos o cosmos e seus ciclos de existência. A estrutura recursiva proposta pelo modelo também implica que o universo observável seria apenas uma das muitas realidades encapsuladas em outras realidades, sem possibilidade de comunicação causal entre elas. Isso reconfigura o horizonte de observabilidade da física, impondo limites epistemológicos radicais. Qualquer evidência direta de que nosso universo surgiu no interior de um buraco negro seria, por definição, inacessível. Todo conhecimento cosmológico estaria restrito a inferências sobre o que é visível, baseando-se em padrões e estruturas internas ao universo, sem jamais alcançar certeza quanto à sua origem extrínseca. Essa limitação, longe de invalidar a hipótese, inscreve-a no domínio das teorias científicas, que operam por poder explicativo e consistência lógica, e não por verificação direta de suas premissas fundamentais. A ciência moderna convive com tais fronteiras. Teorias como a mecânica quântica, a relatividade geral e mesmo o modelo padrão da física de partículas foram construídas e aceitas com base em seus efeitos observáveis e na coerência interna de suas formulações, muitas vezes muito antes de quaisquer observações empíricas diretas dos fenômenos postulados. A continuidade do ensaio irá prosseguir com a articulação dessas hipóteses frente a tradições filosóficas relevantes como a ontologia da física contemporânea, as implicações para a noção de causalidade e a reinterpretação do tempo e da origem em contextos cosmológicos. A análise do papel das singularidades, da entropia e da setorialidade do tempo no contexto da termodinâmica cosmológica também será desenvolvida, assim como a crítica das limitações epistemológicas da cosmologia teórica enquanto discurso de conhecimento. Além disso, será abordada a questão dos critérios de cientificidade em modelos especulativos, a função heurística de hipóteses de fronteira e o papel dessas formulações no avanço do conhecimento em regimes onde a experimentação direta é inviável. Serão examinadas, por fim, as relações entre esses modelos e outras propostas contemporâneas da física teórica, como as teorias das cordas, do multiverso e das simetrias ocultas do espaço-tempo. A análise da hipótese segundo a qual o universo observável possa ter se originado no interior de um buraco negro exige, em sua segunda etapa, a articulação dos elementos físico-teóricos já apresentados com uma estrutura ontológica e epistemológica mais ampla. A ontologia do espaço-tempo, a causalidade física, a setorialidade temporal, os regimes de energia e curvatura extrema e a limitação epistemológica do conhecimento cosmológico não são apenas implicações secundárias da hipótese em questão, mas componentes estruturais indispensáveis à sua formulação e inteligibilidade. O aprofundamento conceitual dessas categorias, à luz de teorias filosóficas e físicas contemporâneas, permite não apenas avaliar a consistência interna do modelo, mas também situá-lo no panorama mais amplo da racionalidade científica. A ontologia do espaço-tempo, tal como inaugurada por Albert Einstein com a relatividade geral, alterou de forma irreversível a concepção tradicional de tempo e espaço como entidades separadas e absolutas. A unificação em um contínuo quadridimensional implica que o espaço e o tempo não existem independentemente da matéria e da energia que o ocupam.
Em outras palavras, o espaço-tempo é uma estrutura dinâmica que se curva, se deforma e se expande em resposta à distribuição de energia-massa. Isso significa que a geometria do universo não é um palco neutro onde os eventos ocorrem, mas um protagonista ativo da dinâmica cósmica. Quando se propõe que um novo universo pode emergir no interior de um buraco negro, está se afirmando implicitamente que a própria estrutura espaço-temporal pode sofrer um colapso local, seguido de uma reconstrução topológica interna, onde uma nova geometria espaço-temporal se constitui de forma autônoma. Essa concepção de múltiplas topologias espaço-temporais coexistentes e causalmente desconectadas coloca em questão os modelos tradicionais de causalidade física. No interior de um buraco negro, após o cruzamento do horizonte de eventos, todas as trajetórias geodésicas convergem para o centro. Isso implica que, do ponto de vista do observador interno, não há liberdade causal no sentido clássico. Há apenas um destino inevitável. Entretanto, ao se introduzirem efeitos quânticos gravitacionais que impedem a formação de uma singularidade e desencadeiam uma expansão interna, a trajetória causal se bifurca. O que era destino de colapso torna-se origem de expansão. Essa inversão aponta para a necessidade de uma causalidade relacional e contingente, onde a direção do tempo e a estrutura causal não são propriedades fixas do universo, mas emergem das condições físicas locais. A direção do tempo, tradicionalmente associada ao aumento da entropia, segundo a segunda lei da termodinâmica, também requer uma reinterpretação nesse contexto. No interior de um buraco negro, onde a densidade é extrema e os efeitos quânticos dominam, a definição clássica de entropia perde sua aplicabilidade direta. Se um universo emerge a partir do colapso gravitacional, a flecha do tempo que organiza sua evolução interna pode ser ortogonal ou mesmo inversa em relação ao tempo externo do universo onde o buraco negro se formou. A questão torna-se ainda mais complexa quando se considera que a radiação Hawking, o processo de perda de massa dos buracos negros por efeitos quânticos, pode durar trilhões de anos em tempo cosmológico externo, enquanto, para o universo emergente, essa fase corresponde aos primeiros momentos de expansão. A desconexão temporal entre os quadros de referência internos e externos reforça a tese de que a origem de um universo não é apenas uma questão física, mas também epistemológica, pois as categorias usuais de início, causalidade e tempo linear deixam de ter aplicação objetiva. Essa ruptura epistemológica impõe uma crítica ao modelo tradicional de conhecimento cosmológico. A cosmologia, como campo científico, é caracterizada por operar nos limites da observabilidade. Tudo o que sabemos sobre o universo baseia-se em sinais provenientes da luz, partículas ou ondas gravitacionais que alcançam nossos instrumentos de medição. Qualquer estrutura causalmente desconectada do nosso horizonte observável é, por definição, inacessível à investigação empírica direta. Assim, a proposição de que nosso universo se originou no interior de um buraco negro de outro universo não pode ser testada empiricamente nos moldes tradicionais. Isso não a torna não científica, mas a posiciona no limiar da ciência teórica, onde o valor explicativo, a coerência lógica e a capacidade de integrar observações conhecidas em uma estrutura unificada tornam-se os principais critérios de avaliação. A esse respeito, é preciso recuperar a distinção entre verificabilidade empírica e coerência teórica. A ciência moderna já aceita modelos que não são diretamente observáveis, mas que ganham legitimidade por suas consequências observacionais e pela consistência interna de sua matemática. A teoria das cordas, por exemplo, opera em escalas de comprimento da ordem da distância de Planck, inviáveis de serem acessadas por qualquer experimento concebível no futuro previsível. Ainda assim, ela é objeto de intenso desenvolvimento teórico, porque oferece um framework unificado
para integrar a gravidade com a mecânica quântica. A hipótese da cosmologia de buracos negros se insere nesse mesmo domínio. Ela não é uma proposição verificável diretamente, mas é avaliada por sua capacidade de resolver problemas teóricos não resolvidos pelas abordagens tradicionais. A aplicação da gravidade quântica para descrever a fase inicial do universo, seja por meio da gravidade quântica em loop, da teoria das cordas ou de modelos semiclássicos, é central para qualquer tentativa de explicação coerente. A gravidade quântica em loop, por exemplo, sugere que o espaço é composto por quantas discretas, volumes mínimos abaixo dos quais a curvatura não pode aumentar. Isso implica que, antes de uma suposta singularidade, há uma fase de contração seguida por um ricochete quântico, o chamado bounce. Tal bounce poderia ser o momento de transição entre o colapso de um buraco negro e o surgimento de um universo inflacionário. Isso não apenas evita a singularidade, mas oferece uma justificativa física para a origem da inflação e a isotropia do universo, já que a matéria comprimida ao extremo seria redistribuída de forma homogênea pelos efeitos quânticos gravitacionais. O espaço de De Sitter, caracterizado por uma constante cosmológica positiva e expansão acelerada, emerge naturalmente como a topologia resultante de uma região de alta densidade impedida de colapsar. Essa geometria é precisamente a que se observa no universo primordial durante a fase inflacionária. A congruência entre a estrutura do espaço no interior de um buraco negro quântico e a estrutura observada do universo em seus primeiros instantes fornece um forte indicativo da plausibilidade física da hipótese. Isso resolve simultaneamente o problema da origem da inflação e da sua homogeneidade, sem a necessidade de campos inflatons hipotéticos com parâmetros ajustados arbitrariamente. A radiação Hawking, por sua vez, fornece um mecanismo plausível para o encerramento da fase inflacionária. À medida que o buraco negro perde massa, a gravidade interna que sustentava a pressão quântica repulsiva diminui, permitindo a transição para uma expansão desacelerada, compatível com a formação de estruturas como galáxias e aglomerados. Esse ponto marca a entrada do universo recém-formado, na fase pós-inflacionária, passível de descrição pela cosmologia padrão com base na relatividade geral. As implicações filosóficas dessa hipótese são vastas. A noção de início absoluto perde seu sentido, substituída pela de transição ontológica entre estados de curvatura espaço-temporal. O conceito de universo como totalidade absoluta é substituído por um conjunto possivelmente infinito de universos gerados por processos físicos internos, sem qualquer instância privilegiada de origem. Isso dissolve o problema filosófico da causa primeira, uma vez que não há necessidade de um ponto inicial absoluto. Cada universo pode ser o resultado de um processo físico ordinário em outro universo, sem qualquer necessidade de intervenção transcendente ou ruptura lógica. Essa estrutura também altera profundamente a metafísica do tempo. O tempo, tradicionalmente concebido como linear e absoluto, é agora relacional e emergente. Sua direção, extensão e mesmo sua existência dependem da estrutura geométrica local do espaço-tempo. A passagem do tempo é inseparável da expansão do espaço e das condições termodinâmicas do sistema. O que percebemos como início do tempo em nosso universo é apenas o ponto de mínima curvatura anterior à fase inflacionária. Antes disso, a direção temporal pode ter sido invertida, inexistente ou sujeita a outras definições topológicas. A presença de múltiplos universos desconectados implica também uma reformulação da epistemologia científica. O conhecimento é necessariamente local, contingente e limitado ao horizonte causal do observador. O modelo cosmológico de buracos negros aceita essa limitação e propõe uma estrutura explicativa
que respeita os limites da observabilidade, ao mesmo tempo em que estende a coerência teórica às regiões inobserváveis por analogia física. Não como verdades definitivas, mas como instrumentos heurísticos poderosos para expandir os limites do pensamento físico e cosmológico. A cosmologia de buracos negros, ao propor que o universo tenha se originado em um sistema físico colapsante, não está afirmando uma certeza empírica, mas sugerindo uma coerência lógica que pode servir de fundamento para futuras teorias unificadas. A ausência de evidência direta não é, nesse caso, uma falha, mas uma característica estrutural da própria realidade proposta. O conceito de entropia, introduzido originalmente no contexto da termodinâmica clássica e reformulado pela mecânica estatística, desempenha papel central na compreensão da direção do tempo e na evolução dos sistemas físicos. No entanto, quando aplicado a sistemas gravitacionais extremos, como buracos negros e universos em expansão, esse conceito adquire dimensões adicionais e enfrenta desafios conceituais específicos. A formulação de Jacob Bekenstein e Stephen Hawking, que associou entropia a buracos negros proporcionalmente à área de seus horizontes de eventos e não ao volume, inaugurou uma nova era na física teórica, culminando na formulação do princípio holográfico. Este princípio, por sua vez, fornece suporte teórico fundamental para a hipótese de que universos podem emergir de buracos negros. De acordo com a formulação de Bekenstein-Hawking, a entropia de um buraco negro é proporcional à área do seu horizonte de eventos expressa em unidades de Planck. Isso implica que toda a informação contida no interior do buraco negro está codificada em sua superfície, não em seu volume. Esse resultado surpreendente rompe com a intuição clássica, na qual a entropia de um sistema físico cresce com o volume. Essa inversão leva à formulação do princípio holográfico desenvolvido por Gerard T. Hooft e Leonard Susskind, segundo o qual toda a informação contida em uma região tridimensional do espaço pode ser descrita por um conjunto de dados definidos em sua fronteira bidimensional. Aplicado ao contexto cosmológico, o princípio holográfico implica que um universo em expansão pode ser descrito por informações codificadas em uma superfície limite. Isso fortalece a hipótese de que o interior de um buraco negro, que, pela métrica interna, corresponde a uma nova topologia de espaço-tempo, pode conter toda a informação necessária para a definição de um novo universo. A entropia inicial desse universo não precisaria ser nula, mas sim compatível com a área do horizonte do buraco negro progenitor. Isso fornece um limite superior para a complexidade do novo universo, estabelecendo uma conexão entre a massa do buraco negro e as propriedades do espaço-tempo emergente. Essa estrutura explicativa permite compreender, de maneira articulada, a origem da baixa entropia do universo primordial. Um dos problemas não resolvidos da cosmologia clássica é a razão pela qual o universo começou em um estado de entropia extremamente baixa, contrariando o comportamento estatisticamente mais provável de estados altamente desordenados. A hipótese de que esse universo surgiu de um buraco negro permite reinterpretar essa questão. A entropia inicial do universo seria uma função da área do horizonte do buraco negro em que se originou. E os efeitos quânticos gravitacionais, responsáveis pela formação do novo espaço-tempo, tenderiam a redistribuir a matéria de forma isotrópica, o que não equivale à desordem máxima, mas sim a uma simetria particular de baixa entropia. Essa simetria, portanto, não é resultado de um acaso improvável, mas consequência estrutural da dinâmica interna de sistemas gravitacionais colapsantes. O que se percebe é que os modelos tradicionais da entropia, como medida de desordem, tornam-se insuficientes em contextos de gravitação extrema.
A entropia de sistemas gravitacionais está mais ligada à informação inacessível ao observador do que à desordem microscópica no sentido convencional. O interior de um buraco negro é, por definição, inacessível a qualquer observador externo. Assim, a entropia do buraco negro mede o grau de ignorância do exterior em relação ao interior. Quando esse interior se transforma em um universo autônomo, essa entropia não desaparece, mas é reconfigurada sob uma nova métrica espaço-temporal, compatível com a termodinâmica da cosmologia inflacionária. O princípio holográfico aplicado à cosmologia também lança nova luz sobre a questão da unitariedade, outro ponto crítico na física de buracos negros. A perda de informação em buracos negros, postulada inicialmente por Stephen Hawking, implicaria uma violação da unitariedade quântica, ou seja, da reversibilidade das evoluções temporais em sistemas fechados. Essa violação seria inaceitável dentro da mecânica quântica padrão. A proposta atual é que a informação não se perde, mas é reconfigurada ou codificada em graus de liberdade não triviais do espaço-tempo, inclusive durante o processo de evaporação. Se essa informação for transferida para um novo universo formado no interior do buraco negro, então a unitariedade é preservada, não no universo original, mas no conjunto maior formado pelos dois universos conectados por essa relação assimétrica de origem. Essa conservação da informação entre sistemas causais desconectados exige uma reformulação do próprio conceito de sistema fechado. Tradicionalmente, a definição de sistema fechado depende da ausência de troca de energia ou informação com o exterior. No contexto da cosmologia de buracos negros, essa definição não se aplica, pois o universo emergente está causalmente isolado, mas fisicamente originado em outro sistema. A conservação da informação deve ser entendida não em termos de trocas entre regiões acessíveis, mas como conservação estrutural no nível do espaço-tempo. O universo filho carrega as informações do universo pai, não diretamente, mas na estrutura das suas constantes físicas, nas simetrias fundamentais e nas condições iniciais do campo de energia. Essa noção encontra respaldo parcial em abordagens contemporâneas da gravitação quântica, especialmente aquelas baseadas em redes de spin e quantização de áreas. A ideia de que a geometria do espaço é quantizada implica que existem estados elementares de informação que definem a configuração do espaço-tempo. Tais estados seriam transmitidos de uma configuração colapsante para uma configuração emergente não por continuidade clássica, mas por transição quântica, uma mudança de fase no substrato da realidade geométrica. Nessa estrutura, a origem do universo a partir de um buraco negro não seria uma explosão violenta, mas uma transição discreta entre dois regimes ontológicos de estrutura do espaço-tempo. Esse tipo de transição também fornece novos parâmetros para a análise da fine-tuning, o ajuste fino das constantes fundamentais. O fato de que o nosso universo possui valores das constantes físicas que permitem a formação de átomos, moléculas, estrelas e, eventualmente, vida, tem sido objeto de intensos debates. O princípio antrópico, em suas várias formas, tenta justificar essa coincidência aparente. A cosmologia de buracos negros fornece uma alternativa mais robusta. Se cada buraco negro origina um universo com pequenas variações nas constantes físicas determinadas pelas condições locais do colapso, então existiria uma vasta população de universos, com os mais diversos parâmetros. O fato de vivermos em um universo compatível com a complexidade estrutural não seria uma surpresa, mas uma consequência da diversidade gerada pelos mecanismos gravitacionais em escala cosmológica. Essa concepção aproxima-se de uma analogia evolutiva, sem implicar qualquer intencionalidade ou teleologia. Universos com propriedades que favorecem a formação de buracos negros e, portanto, a reprodução cosmológica, seriam estatisticamente mais frequentes. Essa hipótese
conhecida como seleção natural cosmológica, propõe que as leis da física, longe de serem fixas e eternas, podem emergir de um processo evolutivo em nível cosmológico. Leis que favorecem a estabilidade, a formação de estruturas complexas e a produção de colapsos gravitacionais profundos tenderiam a prevalecer no conjunto do multiverso gerado por buracos negros. O impacto filosófico dessa proposta é significativo. Ela rompe com a ideia de um universo único, dotado de leis absolutas e eternas, substituindo-a por um processo evolutivo de geração de realidades físicas. A física deixa de ser a investigação de uma estrutura única do real e passa a ser o estudo da diversidade possível dos mundos, de sua gênesis e de suas variações estruturais. Isso exige uma epistemologia aberta, capaz de lidar com a contingência, com a pluralidade e com a impossibilidade de verificação direta de algumas hipóteses. A ciência torna-se, nesse contexto, não um espelho da realidade, mas uma modelização racional de estruturas possíveis, com graus variados de acessibilidade empírica. Essa mudança de paradigma também afeta a concepção de singularidade. Na relatividade clássica, a singularidade representa o fim da física, o ponto onde as equações deixam de fazer sentido. No novo paradigma, a singularidade é substituída por uma fase de transição, onde os conceitos clássicos de espaço, tempo e energia deixam de ser aplicáveis e uma nova estrutura ontológica emerge. A física deixa de evitar a singularidade e passa a descrevê-la como um ponto de reorganização da realidade, onde o espaço-tempo se reconstrói segundo novos parâmetros. Esse processo é finito, contínuo em nível fundamental e responsável pela gênese de novos universos. Essa estrutura conceitual fornece os meios para uma crítica à noção tradicional de origem. A pergunta sobre o que existia antes do universo perde sentido, porque o tempo, tal como o conhecemos, é uma propriedade emergente do próprio universo. A origem não é um ponto em uma linha temporal, mas uma transição de fase no domínio ontológico do espaço-tempo. Esse tipo de concepção se aproxima da ideia, proposta por Martin Bojewald e outros pesquisadores da gravidade quântica em loop, de que o universo não teve um início absoluto, mas passou por uma fase anterior de contração, seguida de um bounce quântico. Nesse cenário, a origem é uma fronteira entre dois regimes físicos, não um ponto de criação ex nihilo. A cosmologia de buracos negros, ao propor que o nosso universo tenha emergido do colapso de um sistema físico anterior, desloca radicalmente a pergunta sobre a origem. Em vez de buscar uma causa inicial, trata-se de entender os mecanismos de transição entre estados de realidade. O tempo não começa, ele se reorganiza. O espaço não é criado, ele é reconfigurado. A energia não surge, ela é transformada. Essa mudança de foco teórico exige também uma mudança de atitude intelectual. Deixar de lado o desejo de um ponto absoluto de partida e abraçar a complexidade das transições ontológicas como fundamento do real. Essa atitude exige, de maneira complementar, o fortalecimento de uma prática racional crítica diante das construções especulativas. Em um campo como a cosmologia teórica, onde os dados empíricos são limitados e as estruturas matemáticas operam em escalas inalcançáveis, o rigor conceitual, a coerência interna e a articulação com observações indiretas tornam-se critérios centrais de avaliação. A participação ativa na investigação dessas hipóteses deve ser incentivada não por um desejo de confirmação, mas por um compromisso com a expansão dos limites do pensamento racional. A investigação prossegue no exame dos impactos dessas hipóteses para a concepção de realidade física, o papel dos observadores, a definição de existência em contextos multiversais e a articulação com interpretações da mecânica quântica compatíveis com topologias múltiplas e causalidades não triviais.
A consolidação do modelo da cosmologia de buracos negros enquanto hipótese científica funcional requer um último nível de análise que articule o seu núcleo teórico com o horizonte mais amplo da filosofia da ciência, particularmente no que diz respeito à definição de teorias físicas, aos limites da inferência racional em regimes de inacessibilidade empírica e ao estatuto ontológico de entidades postas por extrapolação conceitual. A física teórica moderna, sobretudo em seus domínios de fronteira, não opera mais apenas com proposições empiricamente verificáveis, mas com modelos estruturais que visam maximizar a coerência explicativa de fenômenos complexos a partir de pressupostos mínimos e bem definidos. Nesse contexto, a hipótese de que o universo possa ter se originado no interior de um buraco negro deve ser avaliada não em termos de sua observabilidade direta, mas da robustez do seu arcabouço lógico e de sua capacidade de unificação de problemas até então considerados independentes. Do ponto de vista lógico-formal, uma teoria física é um sistema dedutivo constituído por axiomas, leis e regras de inferência que permitem derivar proposições sobre o comportamento de sistemas físicos. A validade de tais proposições depende da consistência interna do sistema e de sua compatibilidade com os dados observacionais disponíveis. A cosmologia de buracos negros, ainda que não possua um formalismo completo, fundado em uma teoria definitiva de gravidade quântica, apresenta um núcleo estrutural que satisfaz a vários desses critérios. Seus postulados, como a existência de uma densidade máxima, a repulsão gravitacional quântica em regimes extremos e a transição de topologia do espaço-tempo, são derivados ou diretamente inspirados por propostas em desenvolvimento em teorias de gravidade quântica, em loop, teoria das cordas e modelos semiclássicos de colapso gravitacional. A força explicativa desse modelo não reside apenas na formulação de hipóteses isoladas, mas na sua capacidade de responder simultaneamente a múltiplos problemas abertos da cosmologia padrão. Ele fornece, em um só sistema, explicações para a origem da inflação, para a sua interrupção natural, para a isotropia do universo primordial, para a estrutura das flutuações quânticas iniciais e para a ausência de uma singularidade inicial. Além disso, conecta esses fenômenos a processos físicos já conhecidos, o colapso gravitacional e a formação de buracos negros, e propõe que essas estruturas são não apenas objetos terminais da evolução estelar, mas elos dinâmicos em uma cadeia evolutiva cosmológica mais ampla. Esse poder de unificação é um critério metodológico central na avaliação de teorias físicas. Historicamente, as grandes revoluções científicas foram caracterizadas pela capacidade de reunir fenômenos antes desconexos sob uma mesma estrutura teórica. O modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico, a mecânica de Isaac Newton, a relatividade de Albert Einstein e a mecânica quântica são exemplos de teorias que transformaram a ciência ao oferecerem estruturas que explicavam, de modo mais abrangente e coeso, conjuntos diversos de dados. A cosmologia de buracos negros, se desenvolvida adequadamente, possui esse potencial unificador, ao permitir a reinterpretação de fenômenos cosmológicos e astrofísicos como manifestações de uma dinâmica subjacente mais profunda do espaço-tempo. Essa unificação, porém, enfrenta limites epistemológicos intransponíveis no curto prazo. A ausência de uma teoria final da gravitação quântica impede a formalização matemática completa do modelo. Qualquer tentativa de descrever com precisão o comportamento do espaço-tempo no interior de um buraco negro esbarra na incompatibilidade entre a relatividade geral, que descreve a gravidade como curvatura contínua do espaço-tempo, e a mecânica quântica, que descreve a matéria e a energia como quantizadas e probabilísticas. Diversas abordagens tentam resolver essa tensão, como a gravidade quântica em loop, a teoria das cordas e os modelos de gravidade emergente. Mas nenhuma alcançou até agora consenso ou verificação experimental.
Essa limitação não invalida o modelo, mas exige uma reflexão crítica sobre os critérios de cientificidade aplicáveis em contextos de fronteira. O critério de falseabilidade, proposto por Karl Popper, que exige que uma teoria seja passível de ser refutada por dados empíricos, precisa ser reinterpretado em domínios onde a observação direta é impossível. Em tais casos, a falseabilidade deve ser substituída ou complementada por critérios como coerência interna, poder explicativo, capacidade de gerar modelos observacionais consistentes com os dados conhecidos e potencial de integração com teorias físicas já estabelecidas. O que se espera de uma hipótese como a da cosmologia de buracos negros não é que ela possa ser diretamente falsificada, mas que ela gere consequências observacionais indiretas, compatíveis com a realidade empírica acessível e que, idealmente, sejam distintas daquelas previstas por teorias concorrentes. A distinção entre teorias fundamentais e modelos fenomenológicos também é relevante nesse ponto. Uma teoria fundamental visa descrever a estrutura última da realidade física, enquanto modelos fenomenológicos descrevem comportamentos observáveis em termos aproximados e pragmáticos. A cosmologia de buracos negros pode ser entendida como um modelo fenomenológico baseado em hipóteses de fundo extraídas de propostas teóricas mais abrangentes. Ela não pretende, ao menos por ora, descrever o substrato ontológico último do espaço-tempo, mas fornecer uma estrutura coerente para interpretar fenômenos cosmológicos a partir da dinâmica interna de sistemas gravitacionais extremos. Essa abordagem é metodologicamente legítima e corresponde à prática comum da ciência física. Modelos como o modelo padrão da física de partículas, a teoria da inflação cósmica e a termodinâmica dos buracos negros são todos modelos fenomenológicos que operam em níveis distintos de aproximação e que ainda aguardam uma teoria unificada. A validade desses modelos é estabelecida não por sua capacidade de representar a totalidade do real, mas por sua eficácia descritiva e preditiva dentro de um domínio específico. A cosmologia de buracos negros, nesse sentido, opera como um modelo de transição, que prepara o terreno para uma eventual teoria mais completa e que oferece uma nova perspectiva sobre a articulação entre física gravitacional e cosmologia. Essa articulação também tem implicações para a ontologia da ciência. A tradição filosófica que define a ciência como descrição de fatos observáveis deve ser substituída nesse domínio por uma concepção mais ampla que entende a ciência como construção racional de modelos teóricos para a explicação de fenômenos, mesmo que esses modelos operem com entidades não observáveis diretamente. Essa mudança não é um afastamento do realismo científico, mas uma expansão do seu campo de aplicação para incluir entidades cuja existência é inferida com base em estruturas formais e em sua capacidade de gerar explicações coerentes para os dados disponíveis. A ontologia que emerge dessa nova concepção é estrutural. O real não é definido apenas pelo que é percebido, mas pelo que pode ser estruturado logicamente a partir das leis conhecidas. O universo, nesse contexto, não é um objeto isolado e absoluto, mas uma configuração específica de espaço-tempo e energia que emerge de processos físicos anteriores e que, por sua vez, pode gerar novas configurações. O real é, portanto, dinâmico, contingente e plural, composto por uma multiplicidade de estados possíveis, cada um com sua própria métrica, causalidade e conjunto de leis. Essa ontologia estrutural é compatível com diversas linhas da filosofia contemporânea, especialmente aquelas que se afastam do essencialismo e do substancialismo em favor de concepções relacionais da realidade. As categorias tradicionais de substância, causalidade e tempo absoluto são substituídas por categorias como estrutura, transição e emergência. A realidade não é composta por entes fixos, mas por padrões dinâmicos de organização
que se mantêm estáveis em determinados regimes e que transitam para outros em condições extremas. Essas transições, como as que ocorrem entre um buraco negro e um universo emergente, são momentos críticos onde a estrutura do espaço-tempo é reorganizada. Elas não são apenas eventos físicos, mas transições ontológicas, onde novas formas de ser e de perceber o tempo, o espaço e a matéria se constituem. O universo é, nesse modelo, uma realização entre outras possíveis, uma manifestação local de uma realidade mais ampla e mais profunda, cujas leis e estruturas ainda estão por ser completamente compreendidas. Essa compreensão da cosmologia como campo de fronteira entre ciência e ontologia tem implicações também para a filosofia da natureza. A natureza, tradicionalmente entendida como totalidade ordenada dos entes, passa a ser vista como processo de auto-organização de estruturas, onde a ordem não é imposta de fora, mas emerge das interações internas dos sistemas. O cosmos, nesse sentido, não é uma máquina regida por leis externas, mas um sistema em evolução, onde novas leis podem emergir, estabilizar-se e gerar novas formas de organização. Essa perspectiva impõe uma responsabilidade intelectual. Abandonar definitivamente a busca por fundamentos últimos, por leis absolutas e por modelos finais da realidade. A ciência, nesse novo paradigma, não é a descoberta de verdades eternas, mas o desenvolvimento contínuo de modelos racionais para descrever uma realidade em transformação. O conhecimento é sempre parcial, situado e aberto à revisão. O que importa não é alcançar uma teoria final, mas manter ativa a investigação racional, sustentada pela coerência, pela crítica e pela abertura às possibilidades ainda não conhecidas. Nesse contexto, cabe uma segunda chamada racional à ação. É fundamental que pesquisadores, instituições acadêmicas e espaços de formação científica promovam o estudo rigoroso das hipóteses de fronteira, incentivando a pesquisa teórica, mesmo quando os dados empíricos diretos são escassos. O avanço do conhecimento não se dá apenas pela observação, mas pela construção sistemática de modelos que, mesmo especulativos, sejam internamente coerentes e ofereçam caminhos para novas descobertas. A especulação científica informada é, nesse sentido, uma das formas mais elevadas de racionalidade. Esse compromisso com a investigação de estruturas não observáveis, com a formulação de hipóteses integrativas e com a crítica constante dos próprios pressupostos, é o que distingue a ciência moderna de qualquer forma dogmática de pensar. A hipótese de que o universo tenha se originado de um buraco negro é uma manifestação exemplar dessa racionalidade. Não uma verdade estabelecida, mas uma possibilidade articulada, cuja exploração rigorosa pode levar a novas compreensões sobre a origem, a estrutura e a evolução do cosmos. Não há encerramento nesse tipo de reflexão, apenas transições. As estruturas do pensamento físico e filosófico devem acompanhar a complexidade do objeto que investigam. O universo, ou os universos, é uma realidade em construção contínua, tanto em sua estrutura física quanto em sua inteligibilidade racional. Pensar isso de forma consequente é assumir que o conhecimento não tem fim, apenas limiares. A cosmologia de buracos negros é um desses limiares, e é sobre esses limites que o pensamento precisa continuar a se debruçar. A persistência do pensamento sobre as estruturas mais extremas da realidade, como aquelas descritas no modelo da cosmologia de buracos negros, não apenas amplia a fronteira teórica da física e da cosmologia, como também impõe a reavaliação dos modos como os próprios limites do saber científico são compreendidos, legitimados e mobilizados. A análise das implicações últimas dessa hipótese conduz inevitavelmente a uma reformulação da noção de totalidade física, bem como daquilo que se entende por realismo científico, consistência causal e inteligibilidade do mundo.
O ponto de partida para essa reavaliação é a constatação de que o universo, conforme descrito pelas teorias atuais, não pode mais ser concebido como uma totalidade fechada, ontologicamente homogênea e causalmente contínua. O universo clássico, tal como configurado pelas equações de Albert Einstein e pelos pressupostos da cosmologia padrão, é um sistema singular que emerge de uma condição inicial altamente simétrica, evolui segundo leis fixas e se orienta para um estado termodinâmico de entropia máxima. Nesse esquema, as leis da física são as mesmas em todos os pontos do espaço-tempo, e qualquer parte do universo, em princípio, está ligada causalmente às demais, mesmo que a comunicação empírica direta seja impossibilitada por limitações tecnológicas ou pela finitude da velocidade da luz. Essa concepção, entretanto, é minada por pelo menos 3 linhas de desenvolvimento teórico que convergem para a hipótese da cosmologia de buracos negros. A primeira é a evidência crescente de que as leis da física podem ser contingentes, ou seja, dependentes das condições iniciais de cada universo ou da estrutura local do espaço-tempo. Essa possibilidade emerge tanto da teoria das cordas, com sua multiplicidade de vacúos possíveis, quanto dos modelos de gravidade quântica em loop, nos quais as constantes físicas são determinadas por configurações discretas, de geometria fundamental. A segunda linha é a constatação de que buracos negros introduzem limites reais e irreversíveis à propagação de informação, criando regiões do espaço-tempo permanentemente inacessíveis a qualquer observador externo. A terceira é o avanço dos modelos de multiverso, nos quais o universo observável é apenas uma entre muitas configurações possíveis de espaço-tempo, com leis e estruturas próprias. A hipótese de que o nosso universo seja o interior de um buraco negro de um universo anterior unifica essas 3 linhas ao propor que a nossa realidade não é uma totalidade isolada, mas uma manifestação local de um processo mais amplo de geração de universos. Esse processo não depende de um espaço maior no qual os universos estejam imersos, mas ocorre como reorganização topológica do próprio espaço-tempo. Quando a matéria de um universo colapsa em um buraco negro, o espaço-tempo atinge um regime de curvatura e densidade, no qual a continuidade clássica se rompe, dando lugar a uma nova configuração de causalidade interna. Essa configuração emerge como um novo universo, com suas próprias leis e estruturas, desconectado causalmente do universo progenitor. Essa concepção rompe com a ideia de uma totalidade física única. Não há mais um universo como totalidade, mas uma multiplicidade de realidades fisicamente completas em si mesmas, conectadas apenas por relações ontológicas de origem, mas não por relações causais contínuas. A noção de totalidade deve, portanto, ser substituída pela de rede ontológica de mundos, onde cada nó é um universo autônomo e cada conexão representa uma transição física entre estados de espaço-tempo. Essa rede não é espacial nem temporal no sentido usual, pois os universos nela contidos não compartilham um tempo comum nem um espaço comum. Ela é uma rede de genealogias ontológicas, em que a noção de origem não implica anterioridade temporal, mas transição de estrutura. Essa redefinição tem consequências profundas para o realismo científico. Tradicionalmente, o realismo é a posição de que as entidades postuladas pelas teorias científicas existem independentemente da observação, e que as teorias bem-sucedidas aproximam-se da verdade sobre essas entidades. No contexto da cosmologia de buracos negros, essa posição precisa ser modificada. As entidades postuladas, outros universos, transições ontológicas, regimes de espaço-tempo quantizado, não são apenas não observáveis, mas fundamentalmente inacessíveis por qualquer meio empírico direto. Isso não significa que sejam fictícias ou metafóricas, mas que sua existência deve ser inferida com base em critérios de coerência estrutural,
continuidade teórica e eficácia explicativa. O realismo necessário para sustentar essa hipótese é, portanto, um realismo estrutural, que afirma a existência das estruturas e relações descritas pelas teorias, mesmo que os objetos individuais não possam ser isoladamente observados. Esse tipo de realismo é compatível com o fato de que muitas entidades físicas fundamentais, como campos quânticos, partículas virtuais e geometrias de alta curvatura, são definidas mais por suas funções estruturais nas teorias do que por propriedades intrínsecas diretamente observáveis. O que importa, nesse realismo, não é a tangibilidade das entidades, mas a indispensabilidade de suas funções explicativas no contexto das teorias bem-sucedidas. Essa posição também resgata a distinção entre verdade empírica e verdade estrutural. A primeira refere-se à correspondência entre proposições e dados observacionais. A segunda refere-se à correspondência entre as relações descritas pelas teorias e os padrões regulares observados nos fenômenos. A cosmologia de buracos negros não reivindica uma verdade empírica no sentido estrito, mas uma verdade estrutural. Ela propõe que a estrutura dos universos pode ser compreendida como o resultado de transições físicas em regimes extremos de densidade e curvatura, e que essas transições obedecem a regularidades que podem ser descritas teoricamente, mesmo sem confirmação empírica direta. A consistência causal da teoria, outro critério fundamental para a validade de hipóteses físicas, também requer reformulação nesse contexto. Nos modelos tradicionais, a causalidade é uma relação temporal entre eventos em um mesmo espaço-tempo. No modelo da cosmologia de buracos negros, a causalidade opera em dois níveis distintos. Dentro de cada universo, onde ela segue as regras usuais da física, e entre universos, onde ela se manifesta como relação de origem ontológica, mas não como relação temporal. A causalidade interuniversal é, portanto, uma forma de transição de regime, e não de comunicação. Essa distinção é essencial para evitar contradições e para preservar a coerência lógica do modelo. A inteligibilidade do mundo, por sua vez, deixa de ser definida pela acessibilidade empírica total e passa a ser entendida como a capacidade de construir modelos teóricos coerentes que expliquem os fenômenos dentro de um horizonte epistemológico dado. O mundo não é inteligível porque é totalmente acessível, mas porque, dentro dos limites da observação e da inferência racional, é possível construir representações consistentes de sua estrutura. A cosmologia de buracos negros propõe uma dessas representações, válida dentro de certos limites e sujeita à revisão contínua, como todo conhecimento científico. Essa inteligibilidade parcial, mas coerente, é o que fundamenta a racionalidade da ciência, mesmo em domínios onde a observação direta é impossível. Essa compreensão também tem implicações para a pedagogia da ciência e para a formação de novos pesquisadores. É necessário abandonar a expectativa de que toda hipótese científica deva ser imediatamente verificável e substituir essa expectativa por uma atitude crítica e construtiva que valorize a coerência conceitual, a articulação com teorias estabelecidas e o potencial heurístico de modelos ainda não confirmados. A ciência avança não apenas pela confirmação de hipóteses, mas também pela formulação de estruturas teóricas que reorganizam o campo de problemas e abrem novas avenidas de investigação. O modelo da cosmologia de buracos negros reorganiza de forma profunda o campo de problemas da cosmologia teórica. Ele propõe que a origem do universo não é um evento absoluto, mas uma transição física em um sistema maior, que as leis da física são contingentes e emergentes, que o tempo é uma propriedade local do espaço-tempo, não uma dimensão universal, que a causalidade é estrutural e não apenas temporal, que a realidade é composta por múltiplas instâncias autônomas conectadas por genealogias físicas,
e que a inteligibilidade do cosmos é uma questão de coerência de modelos e não de completude empírica. Essas proposições não constituem uma teoria final, mas um horizonte de pesquisa, um campo de problemas abertos, que exigem o desenvolvimento de novas ferramentas matemáticas, novas estratégias de modelagem e novas formas de integração entre física, filosofia e lógica formal. A cosmologia, nesse cenário, não é apenas um ramo da física, mas um domínio onde as questões mais fundamentais sobre a natureza do real, do tempo, da causalidade e do conhecimento são formuladas em termos científicos. O papel da especulação teórica informada torna-se central nesse processo. Especular não é imaginar livremente, mas construir modelos rigorosos, a partir de hipóteses bem definidas, explorar suas consequências, avaliar sua coerência e sua capacidade explicativa. A hipótese da cosmologia de buracos negros é uma dessas especulações, uma construção racional, fundada em dados físicos, que reorganiza os termos da discussão cosmológica e propõe novos caminhos para a investigação científica. Seu valor não reside apenas na possibilidade de ser confirmada no futuro, mas na sua capacidade de gerar compreensão, estruturar problemas e ampliar os horizontes do pensamento físico. A persistência nessa linha de investigação é um imperativo da racionalidade científica. Mesmo que os modelos atuais sejam incompletos, mesmo que a confirmação empírica direta seja impossível, mesmo que os desafios matemáticos sejam imensos, a hipótese de que o universo possa ter se originado de um buraco negro permanece uma das proposições mais coerentes, abrangentes e promissoras para a compreensão da origem e da estrutura do cosmos. Pensar essa hipótese é pensar os limites do real, e é justamente nesses limites que o conhecimento se refunda. A manutenção de uma investigação rigorosa sobre a hipótese da cosmologia de buracos negros, considerada em sua plenitude teórica e ontológica, implica o aprofundamento das relações entre estruturas físicas extremas e os modos de construção racional do conhecimento. Quando se afirma que o universo pode ter emergido do colapso gravitacional em um regime de densidade crítica, o que se está propondo não é meramente uma reinterpretação de eventos cosmológicos, mas uma reformulação dos princípios estruturais pelos quais o real é articulado e representado. A radicalidade dessa hipótese não está apenas no conteúdo físico que sugere, mas na reorganização dos limites entre aquilo que se compreende como possível, inferível e modelável. A análise final desse quadro conceitual exige o exame de pelo menos 4 eixos interdependentes: a continuidade lógico-causal entre escalas de realidade, a arquitetura formal da transição entre regimes ontológicos, a questão da recursividade cosmológica e o papel da inferência como instrumento estruturador do conhecimento físico em domínios de alta inacessibilidade empírica. No primeiro eixo, a continuidade lógico-causal entre escalas de realidade, está o problema da compatibilização entre as descrições de diferentes domínios físicos. A física contemporânea é construída sobre múltiplas teorias, com diferentes escalas de validade. A relatividade geral descreve a gravidade em grandes escalas e em regimes de baixa energia. A mecânica quântica e a teoria quântica de campos descrevem as interações fundamentais em escalas microscópicas. No entanto, nenhuma teoria existente é capaz de unificar, de forma completa e verificável, essas descrições em regimes de densidade extrema, como os encontrados no interior dos buracos negros ou nos primeiros momentos do universo. A hipótese de que um universo possa emergir do colapso de um buraco negro só pode ser plenamente sustentada se for possível estabelecer uma continuidade lógico-causal entre a descrição clássica do colapso gravitacional e a descrição quântica da emergência do espaço-tempo. Essa continuidade não implica a existência de uma transição suave em termos métricos, mas sim de uma transição estrutural,
onde o comportamento da geometria do espaço-tempo, da densidade de energia e da causalidade local possa ser reconfigurado de acordo com regras compatíveis com os dois regimes. Isso requer uma nova estrutura teórica que não seja nem puramente clássica, nem puramente quântica, mas que incorpore os princípios fundamentais de ambas as abordagens em um novo regime lógico-ontológico. Esse novo regime poderia ser descrito por uma geometria quantizada do espaço-tempo, na qual as propriedades métricas não são contínuas, mas definidas por estados discretos de uma estrutura subjacente, como sugerido por redes de spin ou por variações da gravidade quântica não perturbativa. Nessa estrutura, os conceitos de tempo, espaço, energia e causalidade emergem como propriedades estatísticas de padrões de correlação entre os elementos discretos. A transição de um buraco negro para um universo seria, então, uma reorganização de tais padrões, desencadeada por condições de instabilidade estrutural determinadas pela massa crítica, pelo colapso gravitacional e pela densidade quântica máxima. O segundo eixo, a arquitetura formal da transição entre regimes ontológicos, trata da questão de como descrever matematicamente a passagem de um estado de colapso para um estado de expansão, sem recorrer à noção de singularidade. Em vez de considerar a singularidade como um ponto de quebra onde a física falha, o modelo propõe que esse ponto seja interpretado como uma transição de fase ontológica análoga a transições de fase em sistemas físicos, mas em uma escala fundamental. Tal transição implicaria a substituição de uma topologia espaço-temporal por outra, de forma que o colapso gravitacional não culmina em destruição, mas em reorganização. Essa reorganização é descrita por uma mudança nas simetrias do sistema. Durante o colapso, a simetria dominante é a de contração radial e de compressão de curvatura. Após a transição, a simetria dominante é a de expansão homogênea e isotrópica, como observado no universo em larga escala. A conservação de certos invariantes físicos durante essa transição, como a informação total codificada na geometria do horizonte, é uma exigência da unitariedade e da continuidade lógica do modelo. A transição é, portanto, uma operação sobre o estado do sistema em um espaço de fases que inclui geometrias possíveis, distribuições de energia e topologias conexas. O terceiro eixo, a recursividade cosmológica, remete à implicação de que o processo de formação de universos por colapso gravitacional pode ocorrer indefinidamente em múltiplas gerações. Isso implica uma estrutura recursiva do cosmos, na qual cada universo pode conter os mecanismos físicos necessários para gerar novos universos, por meio de processos de colapso e transição. Essa recursividade pode ocorrer em diferentes profundidades, com universos contendo buracos negros, que geram outros universos, que por sua vez geram outros, e assim por diante. Essa estrutura remete a uma cosmologia hierárquica, não em sentido espacial, mas ontológico, onde o tempo e a causalidade são locais, e a origem é sempre relativa a um estado anterior. Essa recursividade levanta questões sobre a estabilidade da estrutura global, sobre a conservação da informação entre gerações e sobre a possibilidade de que existam propriedades universais que emergem estatisticamente da repetição desse processo. Em particular, pode-se supor que certos valores das constantes físicas sejam favorecidos pela capacidade dos universos de gerar buracos negros e, portanto, novos universos. Isso implicaria uma espécie de processo seletivo cosmológico, em que universos mais fecundos em termos de reprodução cosmológica se tornam estatisticamente mais prevalentes. Trata-se de uma forma de seleção estrutural, não baseada em adaptação biológica, mas em viabilidade física para a continuidade da cadeia ontológica. O quarto e último eixo, o papel da inferência em domínios de inacessibilidade empírica, trata da metodologia científica em situações
em que a observação direta é, por princípio, impossível. A cosmologia de buracos negros exige um tipo de inferência que vai além da indução empírica e da dedução formal. Trata-se de uma inferência estrutural, baseada na necessidade lógica de certas proposições dentro de um sistema teórico. Quando se observa que a estrutura do universo primitivo coincide com a estrutura interna prevista de um buraco negro quântico, em termos de isotropia, inflação, flutuações quânticas e densidade máxima. Essa coincidência não é tomada como prova empírica, mas como indicação de que ambos os fenômenos são manifestações do mesmo conjunto de princípios físicos. A inferência estrutural, nesse caso, é apoiada pela coerência com outras teorias físicas, pela ausência de alternativas explicativas mais parcimoniosas e pela capacidade do modelo de articular fenômenos distintos de forma unificada. Essa forma de inferência é legítima na ciência moderna, especialmente em domínios como a física de partículas, a cosmologia e a teoria das cordas, onde os objetos teóricos são frequentemente não observáveis diretamente, mas inferidos, com base em seus efeitos sobre sistemas acessíveis. Essa legitimidade não implica certeza, mas racionalidade. A ciência, nesse nível, opera com graus de plausibilidade, não com verificação absoluta. O que se exige de uma hipótese como a da cosmologia de buracos negros é que ela respeite os critérios de coerência interna, compatibilidade com as leis conhecidas, capacidade de gerar previsões indiretas e articulação com problemas não resolvidos. A hipótese cumpre esses critérios em um grau considerável, especialmente quando comparada com outras propostas para a origem do universo, como o multiverso inflacionário eterno, o modelo de simulação computacional ou os modelos com singularidade inicial inexplicada. A principal contribuição filosófica dessa análise é o reconhecimento de que o real, tal como pode ser compreendido pela ciência, não é dado por observação direta, mas por estrutura formal inferível. A física moderna, em seus níveis mais avançados, é uma ciência de estruturas, não de objetos, de relações, não de substâncias, de transições, não de essências. A realidade é aquilo que se manifesta como necessário dentro de um sistema teórico bem fundamentado e que permite explicar, articular e prever fenômenos observáveis de forma consistente. Pensar o universo como uma realização local de uma cadeia recursiva de transições gravitacionais extremas é dar um passo decisivo na direção de uma ontologia dinâmica, onde o tempo, a causalidade e a existência são propriedades emergentes estruturadas e contingentes. Essa ontologia não elimina a necessidade de investigação empírica, mas redefine seu papel. A observação torna-se a verificação de consequências inferíveis, não a visualização de entidades absolutas. A ciência, assim compreendida, é uma prática racional de modelagem do possível, sustentada pela lógica, pela matemática e por uma permanente atenção à coerência conceitual. A cosmologia de buracos negros é um desses modelos do possível. Seu mérito não está apenas na originalidade da proposta, mas na sua capacidade de reorganizar o campo de problemas da cosmologia, de integrar diferentes níveis de descrição física e de propor um novo horizonte de inteligibilidade para a questão da origem do universo. É, portanto, uma hipótese que merece ser mantida no centro da investigação teórica contemporânea, não por prometer respostas definitivas, mas por exigir que as perguntas sejam formuladas com maior precisão, profundidade e consistência. Isso, por si só, é um avanço essencial do pensamento científico. A etapa final da elaboração deste ensaio exige a consolidação dos fundamentos teóricos anteriormente apresentados em uma arquitetura conceitual, que evidencie tanto a profundidade do modelo da cosmologia de buracos negros, quanto sua função como operador epistêmico e heurístico no interior da ciência física.
Isso implica não apenas uma recapitulação, mas um refinamento dos eixos centrais do modelo, de modo a explicitar como ele reconfigura o que se entende por origem, por cosmos, por sistema físico e por racionalidade científica. A proposta de que o universo observável emergiu do interior de um buraco negro em outro universo anterior não pode ser compreendida apenas como uma solução para dificuldades técnicas da cosmologia padrão, mas sim como um novo regime de inteligibilidade do real. Este regime, conforme desenvolvido, funda-se em 3 deslocamentos fundamentais. O primeiro é o deslocamento da origem como instante absoluto para a origem como transição ontológica. Ao abandonar a noção de singularidade como ponto sem explicação e assumir a existência de uma estrutura física finita, ainda que extrema, que precede a fase inflacionária, o modelo substitui o problema da criação por um problema de reorganização estrutural. A origem do universo, nesse sentido, não é um evento inicial isolado, mas o limite superior de densidade de um processo contínuo de colapso gravitacional em outro universo. Esse deslocamento tem o mérito de remover a ruptura ontológica entre o ser e o não ser, entre o nada e o universo, substituindo-a por uma transição entre 2 regimes de espaço-tempo com propriedades distintas. O segundo deslocamento é o da unidade causal do universo para a recursividade ontológica de múltiplas realidades. No modelo clássico, o universo é um sistema autocontido, com uma única linha de causalidade contínua desde a origem até o presente. No modelo da cosmologia de buracos negros, cada universo é um episódio autônomo em uma cadeia ontológica de gerações, onde a causalidade interna não é extensível para além dos limites do seu próprio horizonte. Isso implica que não há uma linha causal universal, mas múltiplas linhas, cada uma válida localmente, conectadas por relações de transição que não são temporais nem espaciais no sentido tradicional, mas que representam reconfigurações estruturais do próprio espaço-tempo. O terceiro deslocamento é o da inteligibilidade por observação direta para a inteligibilidade por coerência inferencial. A ciência moderna, em seus domínios de fronteira, opera com entidades que não podem ser observadas diretamente, não apenas porque os instrumentos não alcançam tais escalas, mas porque, em muitos casos, tais entidades são estruturalmente inacessíveis, como os interiores de buracos negros. O critério de validade deixa, então, de ser a observação direta e passa a ser a articulação de hipóteses com base em estruturas teóricas bem definidas, capazes de explicar fenômenos observáveis e de integrar diferentes níveis de descrição física. A cosmologia de buracos negros é uma manifestação exemplar dessa forma de racionalidade, que se sustenta não na imagem, mas na inferência, não na visualização, mas na formalização. Esses 3 deslocamentos indicam que estamos lidando com uma mudança de paradigma, no sentido estrito do termo. Não se trata apenas de uma nova teoria inserida dentro de um quadro existente, mas de uma reconfiguração das condições de possibilidade do próprio discurso físico sobre o universo. Essa mudança exige o desenvolvimento de uma nova linguagem de novos conceitos e de uma nova filosofia da ciência, adequada aos desafios impostos por sistemas que não podem ser completamente representados em termos clássicos ou acessados por métodos empíricos tradicionais. A construção dessa nova linguagem passa pela redefinição das categorias centrais da cosmologia. O conceito de tempo, por exemplo, precisa ser reconstruído como propriedade emergente de configurações estáveis do espaço-tempo, e não como dimensão absoluta. A direção do tempo, tradicionalmente vinculada à entropia, deve ser entendida como consequência estatística de processos de expansão em espaços de de Sitter internos a buracos negros. O tempo não é uma variável universal, mas um índice local da evolução de sistemas que emergem de estados de densidade máxima. O tempo do universo filho não é continuidade do tempo do universo pai.
mas uma nova realização temporal, estruturada a partir das condições físicas locais. O espaço, por sua vez, deve ser pensado não como o receptáculo da matéria, mas como manifestação geométrica de estados de energia quantizados. O colapso de um buraco negro não gera uma concentração infinita em um ponto do espaço, mas uma reorganização das relações geométricas que definem o espaço em um novo domínio ontológico. O espaço do universo emergente não é o mesmo que o do universo progenitor, mas uma nova estrutura de relações definidas por uma métrica autônoma, embora dependente, em sua origem, das condições do colapso. A matéria e a energia, nesses modelos, também perdem sua autonomia ontológica e tornam-se expressões de estados geométricos. A massa de um buraco negro determina a curvatura do espaço-tempo em sua vizinhança, e essa curvatura, por sua vez, determina as condições para o surgimento de uma nova topologia de universo. A energia, nesse contexto, não é um substrato conservado universalmente, mas uma medida local da capacidade de alterar a geometria do espaço-tempo. A conversão de colapso gravitacional em expansão inflacionária é uma transição de forma e não de substância. O universo surge como geometria, não como soma de partículas. O conceito de lei física também precisa ser revisto. Em uma estrutura cosmológica recursiva, as leis da física não são necessariamente universais, mas podem variar de universo para universo, conforme as condições da transição ontológica. Isso não significa que qualquer lei seja possível, mas que há uma classe de leis estáveis, compatíveis com a emergência de estruturas duradouras e com a reprodução cosmológica. A física, nesse sentido, deixa de ser a busca por leis eternas e passa a ser o estudo das condições sob as quais determinadas estruturas se estabilizam em regimes específicos do espaço-tempo. A consequência mais profunda dessa reconfiguração é a renúncia à ideia de totalidade. O universo não é o todo, mas um dentre muitos. Não há uma realidade última, mas uma estrutura em constante autoconfiguração, onde novos domínios de realidade emergem de transições internas de estados de densidade e curvatura. Isso exige uma metafísica da contingência, onde o real não é o necessário, mas o possível realizado sob condições específicas. A racionalidade científica, nesse contexto, não é a descrição do absoluto, mas a articulação do que é possível inferir com base no que é estruturalmente exigido pelas teorias. Essa racionalidade é também uma ética da investigação. Em vez de buscar fundamentos últimos, ela aceita os limites do conhecimento empírico e trabalha dentro desses limites para construir modelos coerentes, abrangentes e articulados. Em vez de rejeitar hipóteses não observáveis, ela avalia sua plausibilidade com base em critérios rigorosos de coerência, compatibilidade e poder explicativo. Em vez de se apegar a paradigmas fixos, ela permanece aberta à reorganização de suas próprias categorias, sempre que os fenômenos exigirem. A cosmologia de buracos negros é uma expressão dessa ética. Ela não afirma que conhece a verdade sobre o início do universo, mas que possui um modelo coerente, derivado de princípios físicos conhecidos, que pode explicar aspectos fundamentais do universo observável e integrar fenômenos até então separados. Ela propõe que a origem do universo seja compreendida não como um milagre ontológico, mas como uma transição física, regida por leis que, embora ainda não completamente formuladas, são acessíveis à razão científica. Essa proposta não elimina o mistério, mas o desloca. O que antes era mistério absoluto, o surgimento do universo a partir do nada, torna-se mistério estruturado. A transição de uma estrutura para outra, a emergência de uma nova métrica, a reformulação das condições iniciais. O mistério persiste, mas sob a forma de problema científico e não de enigma metafísico insolúvel. A ciência não nega o mistério, mas o transforma em objeto de investigação racional.
Esse é o maior mérito do modelo. Ele transforma um problema irresolúvel, a origem absoluta do universo, em um problema tratável, articulado com as leis da física, com a estrutura da gravidade quântica e com os dados observáveis da cosmologia. Ao fazer isso, ele amplia não apenas o escopo da ciência, mas também sua profundidade, ao mostrar que mesmo os limites do conhecimento podem ser objeto de pensamento sistemático, de modelagem formal e de inferência crítica. A investigação sobre a origem do universo, longe de ser encerrada por esse modelo, é radicalmente reaberta. Novas questões surgem. Quais as condições exatas que definem a transição de um buraco negro para um universo? Como se determinam as propriedades físicas do universo emergente? Qual é o papel das flutuações quânticas nesse processo? É possível reconstruir, mesmo parcialmente, a estrutura do universo anterior a partir de propriedades estatísticas do universo atual? Como as diferentes abordagens da gravidade quântica lidam com esses problemas? Essas perguntas não têm respostas definitivas, mas delimitam um campo de investigação fértil, rigoroso e promissor. A ciência, como prática racional, não é definida pela posse de verdades absolutas, mas pela capacidade de formular boas perguntas, de construir modelos coerentes e de confrontá-los com os dados disponíveis. A cosmologia de buracos negros é uma dessas construções. Uma hipótese ousada, mas fundamentada. Especulativa, mas estruturada. Inverificável diretamente, mas consistente com múltiplos níveis de teoria e observação. Seu valor está na reorganização do campo de problemas, na abertura de novos caminhos de investigação e na construção de uma imagem mais complexa, mais dinâmica e mais profunda do universo. Concluir esse percurso não é encerrar o tema, mas reconhecer que dentro dos limites atuais do conhecimento humano, a hipótese de que o universo seja o interior de um buraco negro representa uma das formulações mais integradas e racionais sobre a origem e a estrutura do cosmos. Ela não compete com outras narrativas por meio da imposição, mas pela força do seu encadeamento lógico, da sua coerência interna e da sua capacidade de gerar novas ideias. Pensar esse modelo é pensar a física, a cosmologia e a racionalidade em seus limites. E é justamente nesses limites que a ciência se renova, não ao buscar certezas definitivas, mas ao sustentar a investigação com consistência, profundidade e abertura permanente ao que ainda pode ser compreendido.